pode colocar, Gilson? Bem, boa noite pessoal, tá filmando bem, né? Boa noite pessoal, então, hoje eu vou assim, trazer para vocês assim, uma pequena noção do que é o Esperanto, né? E qual é a relação do Esperanto com o Espiritismo, né? E as duas coisas estão tão ligadas uma com a outra, né? O que há por detrás disso, né? Então, primeiro eu vou começar falando como é que surgiu o Esperanto, né? Então, o Esperanto ele foi uma língua que foi criada por um médico polonês chamado Dr. Louis Zamenhof, né? Então, ele que é o criador do Esperanto, né? O nome dele então seria em polonês, o nome dele em polonês, né? Que não em polonês, seria Louis Lázaro Zamenhof, né? Então ele nasceu em Białystok, na Polônia, em 15 de dezembro de 1859 e morreu em Varsóvia, na Polônia, em 14 de abril de 1917. Ele era judeu, né, de família judeu, e ele com quase toda a família foi exterminada nos campos nazistas. Eles morreram então não deixou muito descendentes, né? E agora, só para situar vocês assim, historicamente, em relação ao Kardec, né? Quando o Zamenhof nasceu, né, em 1859, mas em 1959, né, então o Allan Kardec, né, ainda estava vivo. Aí quando o Kardec morreu em 69, então o Zamenhof tinha 10 anos de idade, né? Então, eu vou mostrar depois para vocês aqui, eu vou trazer também uma mensagem de Emmanuel, que nessa época do século XIX, muitas coisas começaram a acontecer na Terra, né? Vieram muitos espíritos para evoluir o planeta. Então veio Zamenhof, veio Kardec, veio cientistas que fizeram descobertas, e isso foi muito importante para o planeta, né? Essa aqui é a cidade onde o Zamenhof nasceu, que hoje é a Polônia, mas naquela época fazia parte do Império Russo. E o Zamenhof ele já veio com uma inspiração do plano espiritual para fazer a língua, né? Eu vou mostrar para vocês também depois como é que o Esperanto foi criado no mundo espiritual e depois foi criado na Terra. Então, o Zamenhof, quando ele tinha 10 anos de idade, ele já pensava sobre esse problema de resolver o problema linguístico do mundo. Ele morava numa vila em Białystok, onde ele morava, falava-se várias línguas, era o russo, o Yiddish, o alemão e o polonês. Então, essas 4 línguas. Então, ele foi criado nesse ambiente de desarmonia por causa das línguas, né? Ninguém se entendia um ao outro. O russo não falava com o polonês não falava com o russo, e tinha essa desarmonia toda. E ele já veio mesmo no mundo espiritual com essa inspiração. Então, aí, quando foi com 10 anos de idade, eu imaginei como uma criança prodígio, né? Ele escreveu uma peça de teatro, a Torre de Babel, né? Ou então a Tragédia de Białystok em 5 atos, né? E ele decidiu criar uma linguagem internacional. E ficou amadurecendo a ideia. Ele teve várias ideias. Então, primeiro, como ele pensou, assim, qual seria uma língua boa, qual seria uma língua internacional? Talvez seja o latim, porque o latim está morto, então eu vou reviver o latim. Mas o latim era muito complicado, era muito difícil, a gramática era muito difícil, muito complicada, não deu certo. E ele foi estudou grego, estudou sânscrito, estudou várias línguas, para tentar fazer uma língua internacional. Porque o Zamenhof ele não foi o único que tentou criar uma língua internacional. Houve muitas outras tentativas também antes de outras pessoas que tentaram criar línguas. Inclusive depois que também ele lançou o Esperanto, um padre na Alemanha
criou uma outra língua também com o mesmo objetivo de ser a língua internacional, que é chamada Volapük, que existe até hoje, mas que existem muito poucos adeptos porque é muito complicada para a pessoa aprender, né? Então, aqui, ó. Então, o que o Zamenhof fez? Ele, em 1878, ele tinha apenas 19 anos. Então, ele já tinha criado a língua. Ele criou a língua Esperanto, fez os manuscritos e guardou. Ele não divulgou para ninguém, só chamou os amigos, né? Celebrou que nessa data a língua já estava pronto, mas ele não quis divulgar ainda o Esperanto. Ele guardou os manuscritos, né? E aí o que aconteceu? Ele acabou o ginásio, né? E aí tinha que ir para a faculdade. Aí ele foi para Moscou para ele se formar em medicina. Então ele se formou em medicina. Então o que ele fez? Ele terminou o ginásio, né? Ele foi mandado para Moscou para estudar medicina. E aí, antes dele ir, o pai dele estava muito preocupado, porque ele tinha essa obsessão de criar essa língua, e ele pensava que o filho estava ficando meio maluco, que é uma coisa impossível. E aí, o que ele fez? Antes de o Zamenhof ir para Moscou para estudar medicina, ele entregou para o pai dele todos os manuscritos, tudo que ele tinha escrito, entregou, né? Que tempo não tinha computador, não tinha um pendrive, nada, então ele entregou todos os manuscritos para o pai dele, né? E o pai dele, com muito boa intenção, né? Ele pensando que aquilo não era uma coisa boa, então ele queimou tudo. E aí, o que aconteceu, né? Aí Zamenhof volta, né? E cadê os manuscritos da língua, que ele trabalhou anos e anos e anos para produzir, tudo aquilo, tudo queimado, o pai dele jogou tudo fora. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, peraí, eu vou fazer tudo outra vez. E ele já, de memória, ele começou, né, quando ele tinha 22 anos, né? Aí ele tinha guardado na memória tudo que ele tinha dos originais, né? Então ele recriou todos os manuscritos. E também ele fez nessa época, ele também fez muitas experiências com gramática. Ele queria ver qual era a gramática mais simples, quais eram as palavras que eram mais fáceis de todas as pessoas aprenderem. Então ele fez ficou fazendo várias experiências, né? Até que ele considerou pronto, né? E aí nessa época, quando ele já estava com 28 anos de idade, né? Ele também já estava pronta a língua, né? Só que ele não tinha dinheiro para editar o livro, publicar o livro que ele fez, né? Então, ele já tinha casado, e aí o sogro dele foi que financiou a edição do livro, né? Então, esse foi o primeiro livro lançado que ele lançou. Ele não usou, se vocês veem aqui, ele assina Doutor Esperanto. Ele não usou o nome dele, né? Começa parecido também como o Kardec fez. Kardec não usou o nome, né? Ele também não usou o nome dele. Ele se colocou um pseudônimo de Doutor Esperanto, né? E esse livro aqui tá aqui em polonês, né? Isso aqui então significa Yetz, né? Eu não sei pronunciar isso aqui, mas polonês significa língua internacional. Yetz é língua, isso aqui é internacional. Então ele fez essa cartilha, né? Que era a primeira cartilha do Esperanto, né? Isso foi em julho de 1887, né? E esse nome Esperanto, então essa língua, ela não tinha nome, era língua internacional, ela não tinha nome a língua. Mas como ele tinha adotado esse pseudônimo de Doutor Esperanto, então as pessoas quando falavam a língua do Doutor Esperanto, a língua do Doutor Esperanto ficou Esperanto, então a língua ficou, o nome Esperanto vem disso, né? E o que significa a palavra Esperanto, né? Então, Esperanto é aquele que tem esperança, né? Porque em Esperanto tem o verbo espere, e aí se você coloca Esperanto, então é a pessoa que tem esperança, né? Learn, aprender, lernanto é aquele que lê, né? Que é aquele que aprende, né?
Tá, e aí quando ele publicou esse primeiro livro dele, né? E foi difundido na Alemanha rapidamente, foi para a Rússia. Inclusive o Tolstói, ele aprendeu Esperanto, dizem que conta na história, não sei se é verdade, ele aprendeu em 3, 4 horas o Esperanto. Ele pegou o livro, aprendeu, e com 3, 4 horas eu estava falando Esperanto, deve ser bem inteligente, né? E ele se espalhou muito no início do século XX. Mas o Esperanto realmente é super simples, a gramática é simples, nas regras não tem exceção, é uma coisa bem... vocês vão entender, eu vou até colocar um texto aqui, vocês vão entender tudo sem nunca ter dado resultado Esperanto, vocês vão acertar todas as questões. Por quê? Porque ele tirou, a ideia dele, ele tirou de todas as línguas, do latim, do grego, do sânscrito, das línguas que falam, as duas germânicas, ele tirou dessas línguas. Então ele quis usar palavras dessas línguas, não inventar uma coisa assim do nada, né? E eu estudei Esperanto e em uma semana eu já podia falar, escrever e conversar. Uma semana. Você acha que em uma semana dá para você aprender uma língua? Vocês estão aqui aprendendo inglês há 20 anos e ainda tem sempre aprendendo, né? Assim, uma semana. A estrutura da língua facilita isso. Isso é o objetivo dele, realmente, ser uma língua fácil para todos. E o objetivo dele também não é que se for uma língua, é uma língua para ser a segunda língua de todos os povos, né? Então cada um tem sua língua, você fala português e Esperanto, o outro fala inglês e Esperanto, e quando se encontram, falam Esperanto juntos, né? Tá, então então ele começou a organizar esses congressos, né? Esses congressos internacionais. Então todo ano existe um Congresso Internacional do Esperanto. Luiz, quem que aceitou a língua? Hã? Que comunidade que aceitou a língua? Universitários, o povo? Todos, intelectuais, estudantes, pessoas. A língua começou a formaram-se clubes, né? Formaram-se clubes em várias cidades, formaram-se clubes e as pessoas começaram a estudar. A língua, né? E aí começaram a se organizar os congressos, né? Aí quando foi em 1905, né? 1905, foi feito o primeiro Congresso Internacional de Esperanto, né? Nessa cidade, Boulogne-sur-Mer, na França. Né? Então todo ano existe uma organização chamada Universal Esperanto Association, que é a Associação Esperanto Universal, que ela organiza congressos no mundo todo. Então, por exemplo, eu tive agora recentemente no congresso que foi em Lisboa. Foi a primeira vez que foi em Lisboa. Nunca tinha tido em Lisboa um congresso de Esperanto, né? Foi a primeira vez. Então nós éramos 2.500 pessoas no congresso. Agora você imagina, você chega num local onde existem pessoas de 100 países diferentes. Tinha gente do mundo inteiro. E você consegue falar com todo mundo. Não é bom? Isso não é uma coisa maravilhosa? Às vezes quando eu falo das pessoas, o quê? Pois é, realmente. Então, quando eu fui no meu primeiro congresso de Esperanto, foi na Polônia. Eu saí do Brasil para a Polônia, para Varsóvia. Uma viagem e tanto, né? 1987, nossa, 30 anos, bastante tempo atrás. E aí, nesse congresso, que foi um dos maiores congressos de Esperanto, foi o maior congresso de Esperanto até hoje, porque foi lá que nasceu o Esperanto, na Polônia, né? Tinham 6.000 pessoas nesse congresso. E eu conversei com pessoas de pelo menos 50 países diferentes. Tudo em Esperanto. A gente se compreendia sem problema. Chinês, japonês, russo, alemão, português, tudo. É em Esperanto. Você conversa em Esperanto, não tem problema, todo mundo se comunica. Não precisa tradução, está todo mundo lá falando, conversando um com o outro. Tá, depois desse congresso, tem esse aqui, o congresso, né, lá na França, em Boulogne-sur-Mer.
Esse é o outro congresso também, que foi, né, em Barcelona, né? Esse aqui é o Zamenhof. Quem que é mais aqui? Deixa eu ver, 3. Aqui é a esposa dele. Senhorinos, ó. Autor da língua esperanto. O autor da língua esperanto. Aqui é Senhorino Zamenhof, que é a senhora Zamenhof, que é a esposa dele. Esse aqui é a família dele, esse aqui tem ele aqui, esse aqui é o Adam, filho dele, ele tinha 3 filhos, né? Os 3 morreram, os nazistas mataram todos. Só um filho do Adam que sobreviveu, que vive até hoje. Mas o resto da família foi toda exterminada. Qual que é ele? Esse aqui é o Adam. Daqui o filho dele, hoje que deve estar com uns 90 e poucos anos de idade, esse é o único sobrevivente da família. O resto da família foi toda morreu. A Lídia Zamenhof também morreu. O outro filho, que eu acho que era o Mark, não lembro o nome, também, o Zamenhof morreu todo mundo. Eles estavam no gueto de Varsóvia, né? Eles foram colocados no gueto de Varsóvia e dali. Eu, em 1987, tive uma experiência muito boa na minha vida, né? Então, eu morava no Brasil e eu sonhava em participar do Congresso Esperanto em Varsóvia. Nossa, lá no Brasil, eu queria sair para Varsóvia, veja só. E consegui realizar meu sonho, né? Por quê? Em 1987 foi o centenário do Esperanto. Então, ele fazia 100 anos, em 87 o Esperanto fez 100 anos. Então ia ter realmente uma festa imensa lá em Varsóvia. E esse aqui, embora essa foto é branca e preta, mas a foto foi tirada em 87, lá na Polônia, né? Naquela época ainda era o comunismo. Eu nunca tinha entrado num país comunista antes e não tem nem bateria, as coisas, você quer comprar uma bateria, uma pilha, não tem, foi uma experiência bem difícil, né? Então esse aqui é o Congresso Esperanto na Polônia. Esse aqui é dentro do auditório, né? A gente tem no congresso, nós temos no domingo, a gente sempre tem a abertura do congresso, né? Isso aqui é dentro do congresso. Não cabe todo mundo aí, né? Porque é muita gente. Esse aqui, ó, sabe quem é esse aqui? Sou eu. Sou eu aqui, ó. Olha eu aqui, 1987 na Polônia. Olha os carros aí, interessante, né? Parece ter um carro de brinquedo. Não mudei nada, né? Não. Isso aqui era na frente desse prédio aqui do Congresso de Esperanto. Então isso aí. Agora, como é que funciona o Esperanto? Como é que funciona a formação das palavras, né? Que foi a grande ideia que o Zamenhof teve, ideia de gênio. Que depois que a pessoa tem essa ideia, fala, nossa, lógico, né? Depois para ter a ideia é que é difícil, né? Você tem aquela ideia, né? Todo mundo falando em mim tem a ideia, mas quando você mostra, poxa, nossa, é simples, né? É simples, mas foi uma coisa de gênio. Então, o que ele fez? Ele combinou 2 coisas. Ele tem a raiz das palavras daqui, né? Por exemplo, grande, né? As raízes grandes. E ele colocando, por exemplo, se ele colocar um A no fim, então forma um adjetivo. Então você tem granda, bela, com A é o adjetivo, né? Alta, lalta, então é os famosos adjetivos. E se você quiser formar o contrário, você só coloca o mal na frente. Então, granda é grande, então malgranda, pequeno. Né? Então, só esse sistema, ele faz ferme, fechar, malferme, abrir. Então, tem muitas palavras, ele criou assim, simplesmente colocando esse prefixo mal, mal, né? Mal. Então aqui, ó, também, você vai colocando todos os sufixos, né? Então, grandeza, né? Seria grandezzo,
Isso aqui é a terminação para pessoa, grandulo, é uma pessoa que é grande, uma pessoa grande. Então você coloca o ulo, né? Então você fala cara, carulo. Cara é meu querido, carulo é pessoa querida. Então somente com esse colocando os sufixos, né, que você vê que isso consegue dar os sentidos. Então, por exemplo, aqui também, e ele teve uma coisa genial, o Zamenhof, ele criou esses dois sufixos, id e ig, que são diferentes, porque grandid is to grow, né, crescer, e grandig é fazer crescer, né? Então a direção do verbo também é interessante, porque a maioria das línguas você não tem isso, né? Então você fala aquecer, ou então ser aquecido, uma coisa assim. Então você tem que ficar pensando qual é a direção do verbo, mudar, colocar dois verbos. O Esperanto é simples, você faz o id e o id, né? E o aqui. Então, mais ou menos isso. Eu não vou assim, falar muito sobre as regras todas do Esperanto, porque eu quero entrar numa outra parte também com vocês, mostrar para vocês a parte mais ligada ao Espiritismo, né? A parte do Esperanto são aulas, a gente pode depois combinar um curso, se vocês quiserem. Eu trouxe também aqui a Associação de Esperanto Britânica, né? Ela tem um curso por correspondência que vocês podem fazer. Eu deixei os folhetos aqui, vocês podem pegar essa primeira lição. É um curso grátis que você pode fazer por correspondência, né? E também deve ter alguns materiais também. Hoje, lógico, tem muito aplicativo também no iPhone, né? Um aplicativo chamado Amicumo, Lermo, são os aplicativos que tem no iPhone que você pode, Duolingo, todo aplicativo que você pode aprender Esperanto. Então, hoje em dia, para aprender Esperanto realmente é muito super fácil, são muitas maneiras que você pode aprender Esperanto. Então, e aqui eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo dos verbos. Né? O que a ideia do Zamenhof foi a seguinte: foi usar os verbos das línguas que são usadas, né? Europeias e línguas indo-europeias, né? Então, aqui são os infinitivos de alguns verbos. Então, o primeiro verbo. O que vocês acham que significa a primeira palavra aqui? Ver. Ver. Isso é simples, você nunca aprendeu Esperanto, ver. Ver. Realmente. A segunda, audi. Ouvir. Né? Então é simples, ele pegou o radical e você na hora reconhece. Então você não precisa ausculte. Ausculte. Escutar. Então, mande, quem é italiano sabe. mande, comer. Então, e assim ele tirou das várias línguas. Por exemplo, help, o que é help? Socorrer, ajudar. Ajudar. Em inglês, help. Help. E ferme. Quem é italiano sabe o que é ferme. Parar. Hã? Parar. Fechar. Fechar? Eu achei que fosse parar. Parar, pode ser parar também, mas em Esperanto é ferme e fechar. Porque em italiano é chiuse, né? Fechar. Fechar é chiudere. Chiudere. Fermar é parar, no caso. Então, mas ele tirou a ideia dali. Então, ferme em Esperanto é fechar. E agora com mal ferme, Abrir. ao contrário, abrir. E essa última, vê quem sabe essa última aqui. Vou pronunciar porque essa aqui, essa letra aqui você pronuncia CH. E aqui Change. Trocar. Mudar, trocar. Change. Em inglês, change. Então você vê que esse objetivo do Zamenhof é justamente esse: usar os radicais das palavras das línguas existentes. Não é inventar nada novo assim. Ele juntou tudo,
colocou, ele fez uma coisa mais ou menos como o Kardec, ele pegou, fez uma síntese de tudo ali, ordenou tudo, está aqui o Esperanto. Então é uma coisa assim, realmente genial, realmente genial. E a gramática, aqui a gente não vamos falar muito sobre a gramática, porque não vai dar muito tempo, né? Então, o Esperanto, assim, ele tem 16 regras gramaticais, só, sem exceções. Porque em qualquer língua, quando você tem uma regra, você tem que aprender a regra e a exceção, né? Toda regra é exceção. O Esperanto não tem exceção, então tem as regras, aquilo muda, então a regra não tem exceção. Então, por exemplo, todos os substantivos terminam com a letra O. Então, Knabo é menino, que o alemão sabe Knabo, né? É a mesma coisa que o alemão, Knabo. Knabo. Viro é homem, também acaba com O. Tudo que acaba com O é o substantivo, né? Tudo que acaba com A é o adjetivo. Então você tem viro, homem, você vira, significa masculino, do homem. Então você faz o substantivo, faz o adjetivo, mudando a terminação do radical. Então você aprendendo o radical, você já aprende o substantivo, o adjetivo, o verbo, presente, passado, futuro, o tempo condicional. Você aprende tudo ligado só o radical. Então, de um radical você aprende muita coisa só com um radical, só acrescentar as terminações, né, os sufixos. E o Esperanto, ele tem 28 letras no alfabeto. E todas as letras, elas sempre se pronunciam sempre da mesma maneira, né? Então, nós temos aqui, ó, A, Bo. Esse aqui não é so, em português é C, né? Mas esse aqui é o C como o italiano fala, ts, so. Esse aqui é cho, aqui do, e, fo. Esse aqui é go, jo, ho, ho. Esse aqui não é muito usado, porque esse é um fonema bem difícil de falar, né? Porque é o ho, esse aqui é o ho. Muita gente, em vez de falar ho, fala co, né? Então, remil, fala quimio, química, né? Tá, e aqui tem esse i também, que é o io, que é para formar o ditongo. Esse aqui que é o G, né? J, né? O giornalo, por exemplo. Co, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u. Esse é u por ditongo, vo e zo. Então, cada letra sempre se pronuncia de uma mesma maneira. Então, por exemplo, aqui em português a gente fala gigante, né? Então, o primeiro G é gi, o segundo diferente, já mudou, né? É gigante. Então, duas pronúncias para a mesma letra, né? Gigante. Esperanto não tem isso. Então, gigante, Esperanto, essa é a palavra em Esperanto. Como é que vocês leriam essa palavra aqui em Esperanto? Giganta. Giganta. Não, o som do G é go. Giganta. 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 Então em português seria gigante, muda, né? E aqui não, aqui o G pronunciado é go, então é giganta. É gigante. Não é interessante o Esperanto? Realmente acho que é muito interessante. Então aqui eu vou dar uma explicação para vocês assim, assim, o poder do Esperanto, de comunicação do Esperanto, o poder de comunicar rápido as coisas. Então, por exemplo, existe uma regra no Esperanto que quando você acrescenta um J, que é o io, você faz o plural. Então, por exemplo, nós temos a palavra frato.
A tradução já está aqui, mas vocês podem imaginar que frato significa irmão, né? Então, o plural de irmão seria fratoi. Simplesmente colocar um io no fim. Fratoi significa irmãos, né? E para todas as palavras que terminam em io, qualquer substantivo, todos terminam em io, plural, é só colocar o j. É só isso. É bem simples. E para fazer, por exemplo, fazer o feminino, você põe a terminação ino. Então, frato é irmão, fratino é irmão. Agora, então, fratino e irmãs. E agora, por exemplo, quando você tem irmãos e irmãs, os dois, você tem uma outra terminação que é o ge. Gefrato. Gefrato significa meus irmãos e irmãs tudo junto. Em português nós não temos essa palavra. Em inglês tem. Em inglês você tem brother, sister and siblings. Now, siblings pode ser brother ou sister. E o brother e sister separado. Em português nós não temos. A gente nós falamos irmão, irmã e irmãos. Não tem uma palavra para dizer os dois, né? Então, o Esperanto tem. Fala gefrato. Então você fala, por exemplo, nós falamos meus amigos, mia amicoi. Se eu quiser incluir homens, mulheres, tudo junto, eu falo mia ge amicoi. Quer dizer, meus amigos e amigas, né? Então, mia ge amicoi. Então essa é uma forma muito inteligente de resolver esse problema, né, do masculino e feminino, né? E aqui, então, eu vou aqui dar um exemplo para você nessas três frases, né? Nós temos essa palavra aqui em Esperanto, que é kion, né? Esse aqui é um M, então em Esperanto a gente sempre pronuncia M é M, porque nós brasileiros a gente quando tem um M no fim pronuncia sempre N, né? Jardim, né? Mas aqui em Esperanto, como em inglês, né? Em inglês você fala balan, né? Balan, né? Sempre, né? I am, né? Então você pronuncia o M no fim. Então em Esperanto também. Então é kion. Então, kion da frato e vihavas. O que você acha que é essa expressão? Quantos irmãos? Você tem, é o verbo have, que é o mesmo que em inglês, to have. Havas. Então, o que é na frase de havas? Quantos irmãos você tem? Aqui. Que é da fratino e havas. Quantas irmãs você tem? Agora, você vê, que é da gefrato e havas. Que é isso incluindo irmão e irmã. Então, os dois. Então, é bem específico, né? Então, como por exemplo, você pode falar, por exemplo, chafo, carneiro. Como é que é ovelha? Terminação ino. Tem chafo é o carneiro. Chafotina. Chafino. Chafino. Então, chafo é carneiro. Então, você tira o o, põe o ino. Aqui, frato, fratino. Chafo, chafino. Bovo, bovino. Então, bovo é boi. Bovino, vaca. É o feminino. Então, para masculino e feminino, você consegue colocar o ino. Viro é homem. Como é que é mulher? Virino. Exatamente, isso. Você é matemático. Você é um programinha no computador. Tira o O, põe o hino. Então viro, homem, né? Que também é uma palavra fácil de vocês lembrar, né? Porque nós dizemos em português existe viril, né? Então você sempre tem uma ligação que você consegue lembrar. Então, viro, virino. E como fala muitas mulheres, plural de virino, como que é? Virinoi. Virinoi. Esse aqui é o ditongo, né? Oi, fratinoi, noi. Que é um da frato de alas, que é um da fratina de alas. Eu estou explicando isso aqui porque essa aqui é uma coisa muito interessante que eu vou mencionar agora. Que esse livro aqui, o Ismael Gomes Braga, ele foi um
espírita, esperantista, um dos mais ativos na Federação Espírita lá no Brasil, né? Ele escreveu muito sobre o Esperanto, estudou muito Esperanto, propagou muito o espiritismo e Esperanto. É uma das pessoas muito respeitadas no meio esperantista no Brasil, né? Ele também é conhecido também internacionalmente, né? E aí, mas ele não foi sempre espírita, né? Ele não era espírita, não acreditava nada de espírito, não. Ele foi o seguinte, ele é uma pessoa que nasceu em Minas Gerais, em 1991, e em 1910 ele se tornou esperantista, e se tornou espírita em 1912. Aí o que aconteceu? Ele não acreditava em manifestação de espírito, não acreditava em nada disso. E ele se tornou esperantista, né? E aí, uma vez, na cidade lá perto, lá em Minas Gerais, estávamos fazendo uma reunião de mesas girantes. E aí convidaram, falaram para ele, olha, você vem aqui, você faz uma pergunta, o espírito responde, ele bate com as 5 batidas e ele te responde o que você quiser. Ah, isso é mentira, não vou lá fazer. Aí ele chegou, ele falou, já que eu falo Esperanto, eu vou perguntar para o espírito em Esperanto, então você vai entender. E aí ele chegou na reunião, né? E aí ele perguntou pro espírito que estava se manifestando ali na mesa, quem da frato Emi Havas? Ele tinha 5 irmãos e 3 irmãs, né? Então eram 8, né? Ele estava esperando que o cara fosse 8. Aí o espírito bateu 5 vezes. 5. Errou. 5. É 8. Aí perguntou outra vez. Que onda frato me ralas? Né? Aí, a mesma resposta. 5. Aí, essa é coisa de espírito, isso é tudo enganação. Como é que um cara sabe quantos irmãos e irmãs eu tenho? Eu tenho 5 irmãos e 3 irmãs. São 8. Ele falou, por que ele está falando 5? Ele falou, não, peraí. Eu estou fazendo a pergunta errada. Eu estou perguntando, quem anda frato, Emi Havas? É 5, tá certo. Ele tem 5 irmãos e 3 irmãs. Aí ele perguntou outra vez, ele falou, quem anda gefrato, Emi Havas? Aí o espírito respondeu, 8. Aí essa história dele que ele... ele falou que ele lembrou, ele fez a pergunta correta, o espírito respondeu o que ele perguntou. Quantos irmãos? 5. Quantos gefrato, quer dizer, entre irmãos e irmãs, no todo? 8. Eu falei, e aí ele, isso que se conta, né, que aí ele começou a estudar o espiritismo e se interessou, né, através dessa brincadeira, fazendo essa pergunta. O espírito entendia perfeitamente o que ele estava falando. Ele respondeu exatamente o que ele perguntou. Bem, aqui eu também quero falar um pouquinho mais também agora, não mais assim sobre a gramática do Esperanto, ou sobre a língua em si, mas mais sobre um pouquinho da parte do espiritismo, né? Tá. Então, desse livro Esperanto como Revelação, aqui, foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, em 1959, e pelo espírito de Francisco Valdomiro Lois, que também foi um esperantista muito ativo no movimento. Ele nasceu na Boêmia, na Tchecoslováquia, mas depois ele migrou para o Brasil, e ele era uma pessoa assim, muito culto. Eu não sei quantas línguas ele falava, mas ele falava no mínimo 20 línguas, né? Perfeito, né? Então era um cara assim, super inteligente, né? Dá para perceber, né? E ele foi muito divulgador do Esperanto, né? E do Espiritismo, né? E aí depois ele deu uma revelação. Então ele falando nesse livro aqui, Esperanto como Revelação, é um livro pequeno, uma mensagem, né? Falando como é que foi concebido a língua no mundo espiritual, primeiro, né? Então eu tirei esses três parágrafos aqui, apenas para vocês darem uma lida, então vou ler para vocês.
novas perspectivas de células. Aqui estava falando sobre de todas as pessoas que estavam reencarnando para a evolução do planeta, sobre os cientistas, Maxwell, a situação das guerras, todas as coisas que estavam acontecendo. Então ele estava falando sobre isso, né? É muito interessante. Então ele falou aqui, ó, cercando-se de assessores eficientes, né? Ele falando agora sobre o Zamenhof. O construtor da unificação iniciou dilatados estudos e conjugando as mais conhecidas raízes idiomáticas de vários povos, concretizou de quase meio século de trabalho sublime realização. Auxiliado pelas numerosas equipes de colaboradores que se afinavam com o ideal, o gênio da conformação humana que conhecemos por Laszlo e Zamenhof engenhara com a inspiração divina o prodígio do Esperanto, estabelecendo-se a instituição de academias respectivas nos planos espirituais conexos às nações mais cultas do planeta. Então, toda a língua foi concebida no plano espiritual, primeiro, né? E depois que foi que, então, o Zamenhof reencarnou, né? E que veio a criação do Esperanto entre os homens, né? Então, aqui se fala que são todas as coisas que estavam acontecendo naquela época, né? Que é o barco Futon, a locomotiva, o telégrafo, o Bell, todas essas máquinas, descobertas, automóvel, avião, cinema, imprensa, telefone. Então está tudo naquela época, está tudo surgindo essas descobertas científicas todas, né? Então nesse cenário todo vem o Kardec, né, para trazer a codificação, né, a missão dos Superiores Promessas. Kardec, na missão de codificador do Espiritismo, desvenda novos continentes de luz ao espírito humano, operando a revivência do cristianismo. Então logo que seria derramado na terra das caridades do primeiro livro revelador, em 1657, decide-se a reencarnação do grande mensageiro da fraternidade, que é o Zamenhof. Então, quando foi feito o primeiro livro, né, do Kardec, em 1957, então aí o Zamenhof veio, ele se encarnou. Então ele encarnou, corpo físico, se encarnou em 1859 na Polônia. Na época era o Império Moscovita, depois passou a ser Polônia, né? Cujos povos congregados falavam e escreviam em quase 200 línguas diferentes, né? Então foi essa a visão, né? Então o Francisco Lawrence trouxe para nós então esse esclarecimento de como é que foi. Ok, então achou a chave. Então, e também Emmanuel, numa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em 1940, uma mensagem que eu tenho aqui, depois se vocês quiserem ler na íntegra, é uma mensagem bem longa, assim, 2 páginas, né? Bem muito profunda, né? Falando e incentivando as pessoas, né, a aprender o Esperanto, né? Então ele faz uma comparação brilhante. O Emmanuel faz a comparação aqui realmente de tirar o chapéu, uma comparação brilhante. Ele fala, né? Estou falando de Jesus, Espiritismo e Esperanto. Falando, Jesus não veio, Jesus afirmou não ter vindo ao planeta para destruir a lei. Como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não surgiu para eliminar as religiões existentes. Também o Esperanto, amigos, não vem destruir as línguas utilizadas no mundo para o intercâmbio dos pensamentos. A sua missão é superior, é da união e da fraternidade, rumo à unidade universalista. Aí ele fala assim, o Esperanto, missão de fraternidade, aprendemos-la, para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham nos outros campos. Então o próprio Emmanuel, ele incentiva que a gente aprenda Esperanto. E quando você fala Esperanto, é interessante, quando você está conversando em Esperanto com outra pessoa, você sabe que aquela língua que você está falando não é a primeira língua daquela pessoa, nem a sua. Então é um ponto em comum que vocês se encontram, vocês ficam de pé de igualdade. Porque quando você fala com uma pessoa que fala em francês com um francês, ele sempre mais que você, lógico, ele é francês. Você fala o inglês com o inglês, ele sempre mais sabe porque ele é inglês, né? É evidente. Mas quando você fala em Esperanto com outra pessoa, vocês ficam em pé de igualdade. Vocês dois sabem falar bem Esperanto, né? Tem que estudar, mas também não precisa passar anos, 10, 20 anos, 30 anos estudando Esperanto, né? Então vocês ficam em pé de igualdade. Então,
É uma sensação muito interessante que eu realmente aconselho assim, a todos, né, que realmente participe do Congresso Esperanto. Né? O melhor para o Congresso Internacional, né, que você vê pessoas do mundo todo. Né? O próximo vai ser o ano que vem, em julho, julho e agosto, na Finlândia. Né? Esse de Portugal foi realmente excelente. E também, não só Emmanuel, mas, por exemplo, Castro Alves, também pela psicografia de Francisco Xavier, fala sobre o Esperanto. Esse aqui eu peguei só uma pequena estrofe desse poema dele, que é um poema chamado Esperanto. Então o Castro fala, na Terra, esse ainda é ainda mesmo, não sei porque não é ainda, mas é assim mesmo. Na Terra ainda sombra em glória, da noite do mundo velho, embora seja o Evangelho, o amor que do alto reluz. No limiar da vitória, das verdades do infinito, esperando ser bendito ao doce olhar de Jesus. Então ele fala de Castro Alves, e também existem outros poetas também, que o Chico Xavier também recebeu. Amaral Ornelas, que também é um outro poeta que escreveu um poema falando também sobre o Esperanto, e também outros médios receberam mensagens falando sobre o Esperanto, né? Vou ver aqui rapidinho. Esse aqui é um livro interessante que vocês poderiam ter curiosidade de ler, o Esperanto como Revelação, falando sobre toda essa criação do Esperanto no mundo espiritual e a criação do mundo do Esperanto no mundo da matéria, né? Como foi feito todo esse planejamento e o grande apoio que o mundo espiritual dá de incentivo para que a gente aprenda Esperanto, né? Esse é um livro interessante também, que foi editado pela Sociedade Lorenz, né, que propaga o Esperanto o Espiritismo nos congressos Esperanto. E esse livro aqui também é muito interessante. Esse livro aqui eu tenho, vocês podem baixar, acho que no site da Federação Espírita Brasileira, vocês podem baixar de graça esse curso aqui. Esse é interessante para quem fala português, porque você aprender uma segunda língua, é bom que você aprenda uma segunda língua com base na sua língua materna, né? Melhor do que você aprender, por exemplo, Esperanto ali tem o material em inglês, porque não tem outro em português. Mas esse livro é muito interessante, porque você vai aprender Esperanto com as explicações, mas baseado no português, né? Que é a nossa língua que se aprende mais rápido, né? E eu acho que esse livro você pode baixar o PDF desse livro no site da Federação Espírita Brasileira. Aqui, dá para você clicar aqui? Eu quero tocar esse bem rápido. Vamos ouvir um pouquinho os amigos. Tem uns minutinhos, certinho? Vai dar certinho. Olha de novo isso. Espera aí. Já que eu acho aqui. É lá no fim. Só dá um double clique, vamos ver se... Esse é o Zamenhof. E não sei se vocês entenderam o que ele falou. Ele está falando. Então, saudações a todas as pessoas que vêm aqui no congresso, aqui nesse congresso de Barcelona, de Esperanto, que em 1909 ele ainda estava vivo, né? Então ele participava dos congressos de Esperanto. É uma coisa muito curtinho mesmo, que não se tem, naquela época, 1909 não tem assim, muita... Quer ver? Agora passa o próximo slide. Deixa eu ver aí. Isso aqui é uma musiquinha do Esperanto, que eu gostaria também que vocês ouvissem, que nós temos um hino de Esperanto também, né? O Esperanto não é um país, mas a gente tem um hino e a gente fala Esperanto, que é a pátria do Esperanto. Ou seja, então, dá um clique, por favor, é 2 minutos só. Assim. Ele demora um pouquinho para começar, peraí.
Clica outra vez, acho que não começou. Só tem com a tradução em inglês, mas dá uma olhadinha no... Não, você cantar. Então cantar. Então volta. Vamos cantar. Então, peraí. Então, peraí. Vai saber, tá? Não começou. Dá um clique, eu acho. Agora vai começar. Peraí que ele tem uma pata. Não, tá só. Não, tá certo. Põe mais alto, não põe? Qualquer comentário, ó. Esse aqui, ó. Pelo menos alto que você, né? Cuidado. Se lá vem. Não, cuidado. Io como tira sono alla monte eterna militanta di promessas santa harmonia. Sulla donna signo dello spero con vertigias atalante ai la vita fresca dalla ferro il lavoro della esperanto conquistadas muro del garo vincerà popolo dividita certificato la estima per la santa amoris partita sulla trama prima fondamento comprenante una via da popolo e faro del consento uno grande rondo famiglia via diligente collegato e un lavoro pazza nell'asilio chi sta bella sogno del fumaro por eterna esse é o hino do Esperanto. E aqui esse símbolo, o símbolo do Esperanto, essa estrela de 5 pontas, aqui, simboliza os continentes, os 5 continentes. O branco significa a paz, né? E o verde é a fraternidade. Vocês... Bem, tem mais um minuto ainda, pode tocar a última parte. 5 minutos, é exatamente o que precisa para tocar. Dá para fazer pergunta, né? Não, depois da outra música agora. Só eu queria uma musiquinha para tocar para vocês aqui, para terminar. Esse é o último, né? Esse aqui? Esse é um grupo musical. Existem muitos grupos musicais inspirados, muita coisa na internet inspirada, muita coisa. Muitos grupos que pegam. Perdão, falou esperando com você já. Tem que clicar. Isso, agora clica. Clica outra vez. Vamos ouvir pequeno mesmo. Tudo bem.
Não, esse último, mostra o último. Esse aqui eu ia colocar, eu ia falar desse tempo, mas como está em cima, eu rapidamente ia falar sobre essa língua, o Volapük. Porque o Esperanto não foi apenas o Esperanto, né? Não foi o Esperanto que existiu como língua que as pessoas queriam criar, né? Criação de língua. Existiram muitas outras anteriores ao Esperanto, sempre foi tentando criar. E o Volapük, foi inventada por um principado católico romano na Alemanha, né? O Schleyer. E isso foi 2 anos depois que o Zamenhof lançou o livro, o primeiro livro dele de Esperanto, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que estava o Esperanto estava sendo formado aqui, ele também estava formando essa língua. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas estavam interessadas no Esperanto, outras pessoas interessadas no Volapük. E aí, de repente, o que aconteceu? Todas as pessoas, a maioria das pessoas que estavam interessadas no Volapük, quando viram o Esperanto, saíram todo do Volapük e foi todo mundo para o Esperanto. Então, ele perdeu muitos adeptos. E ainda hoje existe gente que fala, mas é uma língua muito mais difícil de ser falada, não é simples, não tem assim uma sonoridade igual do Esperanto, né? Mas ainda acontecem pessoas ali que gostam de falar Volapük. Então, eu não coloquei nenhum exemplo, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a gente não tem tempo. O objetivo mais é a gente falar realmente sobre o Esperanto. E o Esperanto é a língua que foi realmente a língua criada por uma pessoa que foi realmente um sucesso, que você pode conversar, que você pode falar, que você pode rapidamente aprender. Então, foi o Esperanto. Então, o Esperanto é realmente uma língua que foi um sucesso, embora muitas vezes você encontra pessoas dizendo, fala assim, Esperanto, é aquela língua que não deu certo, Então, a gente fala disso, fala assim, nunca eu falei Esperanto, morreu aquela língua. Não morreu, o Esperanto não morreu, a língua está aí, todo ano tem congressos no mundo todo. Lógico que o inglês hoje está um pouquinho assim, mais bugado, as pessoas querem falar inglês. Mas qual é a força da língua no mundo, como língua, como reconhecimento legal? Porque eu tentei traduzir seu pôster no Google e não tem Esperanto. Tem, o Google tem Esperanto. Então eu escrevi errado, porque eu não consegui achar. Não, você pode colocar um texto em Esperanto, o Google ele traduz perfeito para qualquer língua. Então é oficial. É oficial a língua. Não é uma língua oficial, realmente tem os teclados do Microsoft, tem o Esperanto, tem as coisas do Esperanto. É uma língua realmente que reconhecida. É uma língua reconhecida É uma língua reconhecida pela Unesco acho que foi em 1954. A Unesco reconheceu o Esperanto como uma língua útil para a humanidade. E não e o escritório central do Esperanto, que é o Universal Esperanto Socio, a Associação do Esperanto Universal, que fica na Holanda, né? Eles também trabalham junto com a ONU, com a Unesco. Então, é uma língua que é reconhecida como que tem valor e que tem falantes essa língua. E tem até crianças que falam desde criança. Às vezes, você fala desde que aprende a primeira língua Esperanto. Eu conheci um amigo meu que a primeira língua era Esperanto, ele não falava outra língua. Né? Desculpa. Então agora, se vocês têm alguma pergunta, né? Não, tem uns minutinhos para pergunta. Deixa eu fazer a primeira. Eu sou mais velho. Eu acho interessante essa língua, no sentido, inclusive, de que a própria divulgação do Espiritismo, eu acho que facilitaria muito, né? Mas você tem ideia de quantas pessoas no mundo falam Esperanto? Tem uma estimativa? Eu não sei realmente quantas pessoas falam. Assim. Acho que são 4 milhões, mas eu não sei. Porque alguns anos atrás, isso 10, um pouco mais talvez, eu tenho uma amiga no Brasil que fala Esperanto e viaja no mundo inteiro, porque segundo ela, na época, não sei hoje como é que funciona, ela tinha contato com pessoas, por exemplo, da Polônia, nós estamos falando ali. Então, existia um acordo de que a pessoa poderia ficar na casa do esperantista durante uma semana. O que existe, eu vou falar o que acontece, é uma coisa ela falou em 1,5 milhão na época. Isso na época, agora com internet, com facilidade de aplicativo no iPhone, tudo isso cresceu muito. E o que ela falou para você é o seguinte, é um serviço que chama Passaporte Acervo. É um serviço de passaporte.
É simplesmente um livro que tem uma associação que chama Passaportaceiro, e nesse livro você pode colocar o seu nome e você diz que você pode hospedar, por exemplo, 2 pessoas durante 2 dias, então você coloca. Então tem aquelas pessoas todas. Então você quer ir para um país, você vai ver aquela pessoa, que quando vim para a Inglaterra foi assim. Isso é em qualquer língua, né? Ou é só na questão do Esperanto? É um acordo, objetivo é um acordo entre esperantistas. É um encontro com o Tá, a objetivo facilidade que tem para os esperantistas. para o esperantista. Agora, lógico, quando você vai, se você não fala bem esperanto também, você pode falar outra língua, não é uma coisa rígida, né? Você faz gesto. Mas o interessante é o apoio da pessoa, vai num É. país completamente desconhecido, uma Não, língua mas lá isso que ninguém isso fala. por exemplo, Mas agora, dentro do espiritismo em si, eu conheço espiritada no mundo inteiro, você sabe disso. No Brasil, já fui em vários congressos internacionais de medicina, congressos locais aqui no Brasil e outros países, mas eu percebo que existe uma divulgação fraca. Eu sei que existe o Esperanto, eu sei que é a linguagem dos espíritos, eu sei que é a linguagem do futuro, por comentário isolado de um e outro. Mas nenhum congresso, e nenhum, ou os líderes do espiritismo atual, assim, eu estou falando, os médios que estão encarregados de divulgar o espiritismo, eles não falam. Nos congressos, não falam. Não se divulga. Então eu vejo assim que o Esperanto, eu vejo você falando, quando a gente conversou, é mais assim uma paixão sua. É uma coisa que eu gosto de línguas, então eu achei Esperanto uma coisa interessante. Para quem não sabe, o Luiz ele é tradutor, tá? Que eu conheço um dos melhores. O Luiz ele traduziu vários livros, inclusive traduziu o último livro agora da Elsa e com a Marta, né? O Entendimento Espiritual pelo Passe, né? Que foi Sim, ele acabou de traduzir, terminou de traduzir a Homossexualidade com o Andrei e está pronto para sair do forno, que a gente vai lançar agora dia 16 para falar, o livro Cura e Autocura. Então o Luiz realmente um apaixonado por línguas. Mas eu percebo que o Esperanto percebo mais com a paixão dele. Tá muito Mas eu acho que é o seguinte, Eliseu, acho que quando chegar um momento, a língua vai chegar um momento em que as pessoas vão naturalmente... Agora eu te falo, metade do pessoal aqui não sabia nem o que é isso. Esperança. Eu faço uma pergunta, por que essa língua se arrasta, se ela puxa muito para a língua italiana? Porque o Zamenhof, então o que o Zamenhof fez? Ele gostava muito do italiano, então ele achava que a sonoridade italiana era muito bonita. Então ele quis fazer uma língua assim que se fosse bonita igual ao italiano, né? Realmente. Então ele colocou a sonoridade ali, colocou bastante vogais, né? E fez a sonoridade bem italiana. Inclusive quando você fala Esperanto, em Esperanto, você não pronuncia o nasal, que nós falamos Esperanto, né? Anto. Na verdade é Esperanto, não tem o nasal. E acaba em O, e não o Esperanto, Esperanto. Como o italiano fala, né? Acaba em O, Esperanto. Porque a palavra em O, ele pronuncia O, né? Pronuncia U. Então é isso, é uma língua para ser uma língua sonora, boa sonora, e aí escolheu o italiano. Realmente é parecido com o italiano. Você tem quem tem uma noção de italiano... Se você sabe português, italiano, inglês, você pega o texto Esperanto, 50% você já entendeu. E é bonito o italiano, realmente é bonito. Lógico, o italiano é bonito. Só queria pegar um ganchinho no que o Gilson falou aqui para fazer uma pergunta sobre a divulgação do Esperanto. Realmente, foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi quando ele anunciou que estava vindo a sua palestra aqui no nosso centro. E a pergunta é o seguinte, como que é a propagação do Esperanto aqui na Inglaterra? Há muitos ingleses que falam a língua, há muitos espíritas que falam a língua, tem um clube. Não, é que assim, no Brasil, a maioria dos esperantistas são todos espíritas. A maioria, né? 80% tudo esperantista. No Brasil é espírita, realmente. Já é muito divulgado no Brasil entre os espíritas. Aqui não, porque o espiritismo também é pouco divulgado aqui. Então, quem são as pessoas que falam Esperanto aqui na Inglaterra? São os ingleses.
inglês, escocês. Eu tenho um amigo do país de Gales que a gente só conversa em Esperanto. Né? Aqui existe uma associação de esperantistas, né? Existe existe a Associação Britânica, cada país tem a sua associação. Então existe a Associação Britânica de Esperanto, a Liga Brasileira de Esperanto, a Liga Polonesa de Esperanto. Cada país tem a sua associação, a sua liga, né? A liga tem várias associações, tem grupos que se formam. Assim, você pode, se você quiser praticar, você pode procurar. Aqui eu convido vocês a dar uma olhada aqui nesses aplicativos aqui. Esse aqui é muito bom, chama o Omikumo, né? E esse aqui, Lero, são para você encontrar pessoas. Eu fiquei 2 semanas na casa do amigo dela no país de Gales, a gente viajou para Birmingham e através desses aplicativos a gente se encontrou. O pessoal veio de várias cidades, a gente se encontra. Então, uma vez por mês, forma um grupo, se encontra, mesmo que não fala bem Esperanto, só para se conhecer, e a gente participa dos congressos. Congressos é importante também se participar. Então, todo ano existe um congresso britânico de Esperanto. Esse congresso, essa língua Esperanto, é elitizada? Hã? É elitizada? Não, qualquer pessoa de qualquer classe social pode falar Esperanto. Não é? Não fala que um espírita que fala Esperanto, fala Elza Rossi. A Elza. A Elza fala. A Etel também acho que fala um pouco, né? Não sei se ela fala. Eu queria só A Ana Sinclair fala Esperanto. Eu queria só fazer um comentário que eu achei bastante interessante que você citou e que, independente de ser espírito ou não, deve chamar a atenção, que é o fato de que você comentou que o Esperanto vai ser sempre a segunda língua de alguém. Então, quando ela estiver trocando experiência com uma outra pessoa, elas estão no mesmo nível, digamos assim. O meu então, eu acho que isso já traz uma base de fraternidade. É isso que eu imagino. Não, com certeza é isso. Realmente, você encontra pessoas, você fala uma língua que é a segunda língua dos dois. Então, é uma coisa, é uma experiência impressionante, muito interessante. Né? Lógico, muito, é uma experiência muito... Eu já vi pessoas falarem assim, mas o Esperanto de repente tinha a pretensão de ser uma língua superior ao inglês para ficar... Superior ao latim, né? Mas a ideia não é essa. Não é o objetivo. O objetivo não é separar as pessoas. Ser a única no mundo e dominar. O objetivo, se isso acontecer, é porque as pessoas querem que isso aconteça, começam a falar a língua, tudo, né? Eu morei 6 meses na Antuérpia, na Bélgica, na época eu estava morando com uma família esperantista. Eu passei 6 meses, eu só falava Esperanto, dia e noite. Até depois de 6 meses, estava assim, o português, eu até já estava bem esquecendo. Assim, minha cabeça já estava tudo Esperanto direto. Então, tudo é você aprender, é você dedicar o seu tempo, né? Se você tiver uma experiência, dedicar bastante o seu tempo, isso vai ser natural para você. E é muito fácil você exprimir aquilo que você quer precisamente, né? Coisa assim, muito... Inventar palavras novas também, Tem sotaque Esperanto, por exemplo, um chinês falando Esperanto? Não, essa é uma pergunta muito boa, muito interessante. Essa é uma pergunta muito interessante. Você consegue ver o sotaque, por exemplo, dos franceses e dos alemães, porque eles não conseguem pronunciar o R, né? O Ra, né? Então é Esperanto, o alemão Esperanto, ele não consegue dar o Esperanto, né? Não fala. Então você vê, se é francês, alemão, mas fora isso, brasileiro também, porque o brasileiro fala muito cantado, né? Então, lá, me parolas, Esperanto, é brasileiro, Esperanto. Então, o Paulo de cantado assim, ele é brasileiro. Santa Catarina, normalmente. Santa Catarina. Mas fora isso, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante na Polônia, em Varsóvia. Eu não conseguia saber eu queria saber de que país a pessoa era, eu não conseguia saber. A gente conversava. Se a pessoa fala certinho, você não consegue saber de que país que a pessoa é. Lógico, eu olhar o crachá, eu via. Aí também não. Mas se a pessoa fala bem Esperanto, bem fluente, não tem essas coisas assim, né, que brasileiro tem, que
estica as palavras, né? Esperanto, né? Essas coisas assim. Então, dá para você não consegue ver que parece que a pessoa fala, que a pessoa é. Polonês fala muito bem Esperanto, os polonês, russo. Então, é uma coisa muito interessante a parte do sotaque. Você praticando bem o Esperanto, você fala, ninguém sabe de que país você é. Você... Undercover. Bem, alguém tem mais alguma pergunta? Temos mais 3 minutinhos, gente. Tem mais 3 minutos ainda. São 220. E os livros do Kardec, da codificação, estão todos traduzidos em Esperanto. Então, o livro dos Espíritos, lá livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho lá do Espiritismo, o livro dos Médios, lá livro da Medium, o Gênese, lá Geneso, e que é o Espiritismo, que é o Espiritismo. Então, estão todos traduzidos. Mas existe uma intenção, existe um trabalho, somente das federativas espíritas, de realmente traduzir as obras, as complementares, a Federação André Luiz, Espírita, Emmanuel, digo? Tem, nós temos muitos espíritos, muitos livros de... Eu não trouxe aqui, mas no tempo passado, mas tem vários livros do André Luiz que estão traduzidos para Esperanto. Água Careago, são em ação, né? Antodumiaroi, antes de 2000 Mas a minha dificuldade é essa, quem que vai ler esses livros, se ninguém fala? Aqui é o Memórias do Suicida. Que fala Esperanto, lógico. Não, mas qual é a utilidade? Você pensa assim, todo mundo fala inglês. Mas não é verdade, todo mundo fala inglês. Se você pegar aqueles povos lá do Cazaquistão, daquelas regiões, ali, ninguém sabe falar inglês ali. Esperanto é a língua para eles. Esperanto é a língua para eles. Qual o país que mais fala Esperanto? É a Polônia? Não, né? Não, eu não sei qual que é. Tem uma estatística. Acho que o que mais menos fala acho que é os Estados Unidos, mas não sei. Mas sei. Com certeza é a Europa, né? Mas é na Europa, com certeza na Europa. Mas existe muita coisa na internet agora sobre Esperanto. Existem redes de Esperanto que dão todas as informações que vocês quiserem sobre Esperanto, que as pessoas falam, cursos e, sabe, hoje em dia, aprender Esperanto é a coisa mais fácil do mundo. Tem um curso grátis. Esse livro que eu recomendo para vocês, Esperanto Sem Mestre, é muito interessante. Vocês podem comprar o livro físico mesmo, então baixar do website da Federação Espírita Brasileira. Na Federação Espírita Brasileira, na revista Reformador, sempre tem alguma coisa sobre Esperanto. Muitos anos atrás, eles colocavam toda a revista, sempre falava sobre Esperanto. Agora, ultimamente, acho que não, mas eles sempre falando sobre Esperanto, incentivando. Eu já uma vez que ela começou a dar o curso. Hã? Uma vez ela começou a dar o curso. Ah, começou o curso de Esperanto? Então... Mas daí acho que ela ficou sozinha. Faz um curso de correspondência, então compra um aplicativo. Tem aplicativo, você pode simplesmente baixar o aplicativo, chama assim, tem vários aplicativos, tem ali o nome dos aplicativos. Você pode baixar o aplicativo, ele te manda todo dia uma lição por dia, né? Uma liçãozinha por dia você aprende. E você aprende muito rápido, porque se você fala português, fala inglês, ou fala espanhol, francês, ou talento, Uma semana. Uma semana. Depende da inteligência. 3, 4 horas, você é inteligente. Tolstói foi em 3, 4 horas. Tolstói foi 3, 4 horas. Eu já demorei uma semana. Agora, você, acho que 2 dias, você não... Começou hoje. Muito obrigada. Ok, então, obrigado, pessoal.